Jesus nos fala hoje da importância de purificar o interior, para que o exterior também seja iluminado. Então abramos o nosso coração para acolher a mensagem do Evangelho de hoje. Paz e alegria, seja bem-vindo ao canal. Vamos então abrir o nosso coração para meditar no Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 23, versículo de 23 a 26. Vamos então, na nossa reflexão, pedir a graça de Deus de ter um coração purificado, para que nossas atitudes sejam coerentes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós devereis praticar isso, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus continua batendo firme contra a hipocrisia. Jesus continua com essas ais para poder confrontar a hipocrisia dos mestres da lei e das autoridades religiosas. Pagar o dízimo, que é religioso, mas esquecer aquilo que é essencial da lei de Deus, é hipocrisia. Viver a religiosidade, fazer ali as práticas religiosas, né, na igreja, vivendo aquela tradição, mas sem viver aquilo que é essencial, que é a justiça, a misericórdia, a fidelidade, é hipocrisia. E muitas pessoas acabam tendo muito zelo por práticas religiosas, esquecendo o essencial da lei, esquecendo a misericórdia, esquecendo a fidelidade, esquecendo o amor que deve estar no topo de todos os valores. Às vezes esquecemos o essencial. Jesus faz esse apelo para não deixar de fazer uma coisa e nem outra. Ou seja, sim, sermos religiosos, viver as práticas rituais, viver isso com zelo, mas sem deixar jamais aquilo que é essencial do seu mandamento, do seu ensinamento, que é a misericórdia, que é a justiça de Deus. Lembrando aqui, é importante a gente abrir a nossa mente e lembrar esse grande detalhe, que a justiça de Deus não é separada da misericórdia, não é separada do amor. Porque às vezes alguém pode falar assim, Deus é amor, mas é justiça, como se Deus tivesse uma dualidade, tivesse uma dupla personalidade ou duas identidades, que fosse em um momento amor e outro momento justiça. Não. Deus, ele tem uma mesma identidade e nessa mesma identidade tem amor e justiça. Deus tem uma mesma essência, mas nessa essência tem amor e justiça. E amor e justiça andam juntos. Quando Deus age com amor, ao mesmo tempo Ele está agindo com justiça. Quando Ele age com justiça, ao mesmo tempo Ele está agindo com amor. É o essencial. Nós não podemos deixar de ter consciência disso, de que o essencial é essa misericórdia carregada de justiça ou justiça carregada de misericórdia. E não podemos deixar isso de lado, negligenciar. Não devemos só cumprir a religiosidade, as práticas religiosas, mas deixando de amar. Tem muita gente que vai ter zelo, vai cumprir tudo fielmente, vai para a igreja, mas vai estar de mal com aquele que não vai. Às vezes, dentro de uma casa, se percebe, tem aqueles que estão indo para a igreja firmes, zelosos, cumprindo, sendo religiosamente, cumprindo com as suas práticas dentro da igreja, indo para a celebração aos domingos e vive de mal com aquele que não vai. E não consegue lidar, não consegue compreender aquele que não vai. Deixa de agir com misericórdia. Deixa de agir
com a essência da mensagem de Jesus. Tem muitas pessoas dentro das igrejas, comunidades, que são zelosos, que vão ali, cumprem religiosamente o seu horário, são firmes, pontuais, mas são intransigentes com aqueles que não fazem a mesma coisa, com aqueles que não vivem da mesma forma, que não têm o mesmo zelo. Ou seja, acaba caindo nessa tentação da hipocrisia. Por quê? Porque estão vivendo somente as práticas religiosas com zelo, mas esquecendo o essencial, o mais importante. E você pode fazer uma coisa e outra. Jesus está alertando para fazermos uma coisa e outra, sermos zelosos, vivermos bem a religiosidade. Ele não está desprezando isso, ele não está desprezando as práticas religiosas, mas é para viver uma coisa e outra. Não podemos deixar a misericórdia de lado, o amor de lado, por causa da religiosidade, da prática religiosa. Aí se torna hipocrisia. Aí a gente vai ter, infelizmente, um coração longe. O coração vai estar longe. É preciso cuidar do coração. Do coração é que saem as coisas boas e as coisas ruins. É do coração que brota essa essência também da misericórdia de Deus. O coração precisa ser transformado. O coração precisa ser transformado no coração de Jesus. Precisamos pedir um coração como o coração de Jesus. Peçamos então essa graça de abrir os nossos olhos para enxergar sempre o essencial, para praticar sempre o essencial da lei de Deus que Jesus nos deixou. Não deixar de lado o essencial, que é a justiça, a misericórdia, a fidelidade. E, ao mesmo tempo, vivendo toda a religiosidade, toda a prática religiosa. Assim seremos coerentes, assim vamos viver o equilíbrio da fé, assim a gente consegue nos caracterizar, aliás, assumir as características de Jesus. Assim a gente consegue ser cristão de verdade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.